Fala aí, alunos da Escola João Ramalho. Espero que vocês estejam bem. Essa aula é direcionada aos alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre utilitarismo, que é um conceito, uma ideia que foi criada no século XVIII por Jeremy Bentham, que posteriormente também foi trabalhada por John Stuart Mill, todos ambos no século XVIII. Essa ideia de utilitarismo é uma ideia moral, uma ideia a ser aplicada na conduta da sociedade. O utilitarismo traz a ideia de utilidade. Esse é um conceito onde buscava-se a utilidade para as ações, embora essas ações precisavam ser pensadas no coletivo. Então entenda, o utilitarismo era uma utilidade, era uma ação da qual a sua utilidade era a felicidade coletiva. Não se esqueçam disso, felicidade coletiva. E o que é o utilitarismo? É uma ação que só é correta se promover o bem-estar coletivo. O utilitarismo ele é muito diferente do egoísmo, ele é contra o egoísmo, ele vai ao oposto, ele vai ao contrário do egoísmo. Ele não pensa, o conceito de utilitarismo, não pensa numa ação individual ou com sentido egoísta, buscando o bem ou o prazer de uma pessoa, mas sim do coletivo. Um exemplo disso, existe uma história que o pessoal sempre conta, que é a do bonde, né? Você tem um bonde no trilho, sei lá, você tem um trem no trilho, e aí em determinado caminho ele vai atropelar uma pessoa que você ama, ou você direciona ele para atropelar outras 5 pessoas que você não conhece. No pensamento, pense bem no exemplo, você tem um trem vindo, você tem um carro, o que quer que seja, que está vindo, e ela está indo em direção da pessoa qual você ama. E aí você tem que escolher, se você desviar da pessoa que você ama, você vai atropelar 5, 10 pessoas que você não conhece, que você não tem afeto. Dentro da sua escolha, qual você faria? Qual seria a sua decisão? Mato uma pessoa que eu amo ou mato 5 ou 10 pessoas ao qual eu não conheço? O utilitarismo é um tipo de pensamento, de reflexão, que vai fazer com que você reflita sobre a ação, sobre as consequências da ação a qual você vai escolher. Dentro dessa ideia, se você escolher desviar da pessoa que você ama e matar outras pessoas que você não conhece, você escolher desviar do que você matar outras pessoas, não é um pensamento utilitarista, é um pensamento egoísta. Você não está trabalhando no bem comum da sociedade, você não está trabalhando no coletivo. Quando você escolhe sacrificar a pessoa que você ama, você decide assim, bom, você tem o poder de decisão, ou lá ou cá. Quando você decide sacrificar a pessoa qual você ama e salvar as outras pessoas, você está pensando no bem-estar coletivo. Mesmo que para isso você tenha um sacrifício pessoal, você traga a dor pessoal. Essa é a base da ideia do utilitarismo, tá bom? Então nós já falamos que é uma ação que só é correta se promover o bem-estar coletivo, é uma ação de utilidade, foi criada por Jeremy Bentham e depois trabalhado mais a fundo com John Stuart, e o utilitarismo é o contrário de egoísmo. Bom, já resumimos o princípio de tudo aí, toda a ideia. Uma coisa interessante no utilitarismo é que ele é uma ética prática, é uma ética pragmática, é uma ética para o dia a dia. O utilitarismo é um tipo de pensamento, um tipo de reflexão que nós devemos fazer sobre as nossas ações para o dia a dia. O utilitarismo, então, ele não é uma prática direcionada só na teoria, é algo que tem que ser feito dia a dia, praticado dia a dia. Bom, aqui nós temos alguns princípios básicos do utilitarismo. Primeiro, ele busca o bem-estar intelectual, físico e moral. Lembrem-se, sempre pensando no coletivo, nunca no individual. O segundo princípio do utilitarismo é o consequencialismo, ou seja, a moralidade das ações serão julgadas pelas consequências. Antes de você escolher
qual ação vai ser tomada, você precisa imaginar, você precisa traçar, arquitetar quais serão as consequências dessa ação. E para que elas sejam moralmente, para que essa ação seja moralmente entendida como boa, essas consequências têm que ser boas para o coletivo. Então, o primeiro princípio é o bem-estar do coletivo, quer seja intelectual, físico e moral. O segundo princípio é que a consequência vai ser, a moralidade dessa consequência, da moralidade dessa ação vai ser medida através das consequências. Beleza? Foi meio confuso aí, mas eu vou tentar refazer a minha fala. Primeiro princípio, bem-estar de quem? Coletivo. O que é bem-estar coletivo? Bem-estar intelectual, físico e moral, sempre pensando no coletivo. Segundo princípio do utilitarismo, consequencialismo. Ou seja, o que é isso? É a sua moralidade, a moralidade da sua ação é sempre julgada a partir das consequências da mesma. Essas consequências precisam ser boas para o coletivo, sempre pensando no coletivo. Terceiro princípio, agregação. Essa agregação é um princípio que é muito discutido, principalmente nos dias de hoje. Quando você pensa em utilitarismo e nas consequências das ações, na moralidade dessas consequências, você sempre pensa no coletivo. Quando você pensa em agregação, você está pensando no bem-estar da maioria, porque o coletivo nunca agrega o todo. Nós sempre vamos sempre desagradar alguém. E no caso do utilitarismo, você busca agradar a maioria, destacando o sacrifício da minoria para isso. Nem que eu tenha que sacrificar a minoria para que a maioria esteja bem. Esse é o conceito de utilitarismo. E hoje nós discutimos muito isso. Por que nós temos que pensar só na maioria? Por que tem que sacrificar a minoria? Né? E isso é um tema para discussão. E os críticos do utilitarismo batem sempre de forte nesse princípio. Bom, a busca da felicidade, segundo Stuart, a busca da felicidade está nos prazeres. O Jeremy também trabalha isso, mas o Stuart vai um pouquinho mais profundo. A busca da felicidade está nos prazeres. Prazeres carnais? Não, nos prazeres espirituais. E esses prazeres espirituais se dão através dos sentimentos da amizade, do afeto, do amor, do companheirismo e entre outras coisas. Então, é nesses prazeres espirituais ou prazeres intelectuais que nós temos um maior sentimento de satisfação, porque são sentimentos, são prazeres que são mais longos, eles duram por um tempo muito maior. Bom, eu acho que é basicamente essa a ideia do utilitarismo. Junto com esse vídeo, eu vou deixar um vídeo bem bacana para vocês assistirem, que o autor ele vai explicando isso, fazendo desenhinhos, é bem bacana. Um abraço a todos e até a próxima.